Boa noite a todos. Eu me chamo Eric e, junto com as colegas Rafaela, Rosana e Victoria, vamos falar um pouco sobre o capítulo 6, Administração e Avaliação de Serviços de Consultoria, do livro Consultoria Empresarial. Falar um pouco sobre as metodologias da consultoria empresarial. O método mais utilizado é a coleta de dados, e esse método deve ser utilizado com cuidado, pois a abordagem direta e formal de coleta de dados pode interferir na rotina das pessoas, e a forma informal é onde o consultor realiza ou auxilia as realizações de atividades, que pode ser encarado pelas pessoas como um colaborador da empresa. Os métodos de coleta de dados são importantes para se ter um aspecto comportamental da empresa e para auxiliar o serviço do consultor. As técnicas mais utilizadas para a coleta de dados são entrevista, questionamento, análise de documento e observação direta. A entrevista é uma interação entre duas ou mais pessoas. Antes de iniciar, deve-se ter regras claras de manifestação, como será feita a coleta e o tempo a ser utilizado. O questionamento, usado por um grupo de pessoas, criando um conjunto de perguntas e distribuindo para que se consiga dados em questões quantitativas. Análise de documentos. Muitas vezes é usada como suporte para outros métodos de coleta, onde se comprova os dados e demonstra a realidade da empresa. Observação direta. É realizada por participação em atividades rotineiras da empresa, onde o consultor tem uma visão externa das atividades que são realizadas. Oi, meu nome é Victoria. Então, vou dar continuidade. Esses métodos, então, eles devem ser feitos entre o consultor e o cliente para que seja escolhida a melhor opção, tendo em vista, né, o objetivo do cliente, com eficiência, e também considerando os custos e o tempo para essa coleta e essa análise de dados. Essas formas de coleta citadas, elas são mais utilizadas pelo consultor e ele segue alguns critérios que permitem escolher o melhor meio, que é a eficiência, a objetividade, a comparabilidade, a abrangência, a precisão e a validade. O diagnóstico. Então, o objetivo dele é revelar os problemas e as causas da organização, tendo alguns aspectos a considerar, como focar nos fatos e dados obtidos, né, sem julgamento antecipado, usar uma linguagem mais simples para um fácil entendimento e considerar o modo como a empresa funciona, né, se o problema está sendo gerenciado, como as resistências internas e o processo decisórios está sendo lidado pelo cliente. Bom, boa noite então. Complementando o que a Vicky falou, me chamo Rafaela. E depois dos diagnósticos, a gente tem os indicadores de desempenho e resultado. No caso, o consultor precisa definir alguns indicadores junto com o cliente para que se tenha um resultado almejado, né? Os indicadores quantitativos abrangem mais dados e qualificam também as forças e as fraquezas em dados. O tempo também é um recurso universal, ele deve ser usado da melhor forma possível. E o financeiro é o recurso econômico, que sinaliza o prejuízo e o lucro da empresa. Bom, temos também os aspectos comportamentais. Eles são divididos em 3 níveis, sendo o primeiro deles o envolvimento, servindo para facilitar o processo, pois é necessário um maior envolvimento da equipe. Com isso, as decisões são tomadas com mais qualidade e os riscos diminuem. Em segundo, a liderança. Ela existe quando as pessoas que estão à frente do processo se comprometem definitivamente com a implementação. E em terceiro, a competência, que é o somatório do conhecimento com a capacidade do colaborador e envolve 3 fatores, que são o cognitivo, o comportamental e o emocional de cada pessoa. Eu me chamo Rosana e vou dar continuidade com a apresentação do trabalho. O consultor deve sempre lembrar de transmitir apoio e entusiasmo, observar e dar feedback ao cliente, ouvir e aconselhar quando algo está errado, identificar os problemas no processo, reunir a equipe ou os responsáveis caso houver problema, preparar e treinar a equipe para essa mudança.
Para que todos estes fatores sejam realizados corretamente e da melhor maneira, o feedback é um dos pontos mais importantes do processo. A implementação é o que decide o processo de consultoria. O sucesso do consultor é avaliado pelas mudanças implementadas e melhorias que trazem ao desempenho, ao ambiente de trabalho e qualidade de vida dos colaboradores da organização. O envolvimento do consultor em todos os processos é definido por meio de um contrato entre as partes envolvidas. Independentemente do que for acordado, ele possui alguma responsabilidade pela implementação bem-sucedida.